está começando o nosso último dia, né? Essa nossa série de palestras na Semana Magna. E como todo mundo sabe, a gente convidou escritórios das 5 regiões do Brasil, enfim, para a gente conseguir ter contato, né? Com o que está acontecendo em cada parte do Brasil, né? Porque às vezes a gente acaba ficando meio isolado aqui no Sul, a gente não tem muito contato com essas diferenças de cultura, diferença de clima. Então, isso fez com que a gente tomasse essa providência de contatar escritórios de outros lugares do Brasil. Então, a gente começou com o Sul na segunda-feira, foi para o Centro-Oeste, a gente foi para o Nordeste, Sudeste, e hoje a gente está recebendo o nosso convidado de mais longe, né? Lá do Norte, lá de Manaus, e o nosso convidado é o Lohan Troche. Se tiver errado a minha pronúncia, por favor, depois me corrija. Está bastante correto, está bastante correto. Ah, que bom. Então, Lohan, a palavra é tua, pode ficar à vontade aí. É isso aí. Tá, então, bom, primeiro eu só queria ver quantas pessoas que estão me escutando para ver se a gente tem um petit comité ou é uma coisa grande aqui. Por enquanto, a gente tem 36 pessoas, mas nos outros dias tá chegando a, tipo, 70, tá. 75. Vamos ver, comunidade média, então, mas vamos lá. Eu não estou vendo vocês, não? Vocês devem estar me vendo e vendo a minha tela ao mesmo tempo, eu acho. Mas vamos lá. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de poder apresentar um pouco do dia a dia e do trabalho aqui que a gente vem fazendo nos últimos anos. Eu queria parabenizar a iniciativa de querer ter representantes de cada região do Brasil. Eu acho que é isso que faz a gente mais forte, né, de entender a realidade do país e da diversidade de cultura e de realidade que existem dentro desse imenso Brasil. Eu mesmo não sou brasileiro, como talvez alguns sabem, sou belga, mas eu estou no Brasil já, agora são 13 anos já. Eu vou para 14º ano. Eu passei 3 anos em São Paulo e o resto em Manaus. Eu me formei em Bruxelas, mas eu logo fui trabalhar na Holanda, eu trabalhei com Rem Koolhaas, depois trabalhei junto com ele, ou para ele, eu trabalhei em Dubai durante um tempo, depois eu trabalhei na Espanha, e depois eu vim para o Brasil, né? É uma realidade. Chegando no Brasil, logo me mudei para Manaus, e para mim foi bem interessante, porque vindo de Dubai, ou principalmente Dubai, na época, a gente está falando de 2004, 2005, Dubai era um dos lugares onde mais se construía no planeta e se falava no mundo inteiro de Dubai, né? Era a cidade com maior crescimento urbano, enfim, tinha todos os arquitetos estavam lá, era um período bem interessante. E bem nessa época, em 2005, 2006, eu vi pela primeira vez a Manaus. E eu me dei conta que tinha uma quantidade quase idêntica de canteiro de obra do que eu tinha em Dubai. E eu pensei, bom, se tem tantos canteiros de obra, deve ter trabalho para arquiteto, né? E foi uma das razões pela quais eu decidi me mudar para uma outra realidade, que eu pensei, pô, um lugar onde tem tanta oportunidade, mas ninguém fala, alguma coisa interessante deve ter, ou está tudo errado, não sei. E eu confesso que eu fiquei bem feliz com a opção que eu tomei, né, de me mudar, conhecer uma outra realidade. Eu atuei durante 8 anos como diretor de planejamento urbano da cidade. Agora eu sou consultor do Banco Mundial e eu tenho minha prática como arquiteto, e isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Mas achei importante apresentar um pouco o percurso para dizer que eu acredito muito na riqueza das diversidades culturais, e é por isso que eu acho que não só minha
minha trajetória profissional foi assim, mas eu acho que é muito importante esse evento dessa semana com uma pessoa de cada região. Apesar do que uma pessoa, às vezes, não representa, né? Mas pelo menos é um primeiro passo para entender o mundo. Então, vamos lá. Eu dividi a minha palestra em quatro temáticas que me parecia interessante tentar trazer para vocês em relação a como atuar na Amazônia quando se quer construir. E uma das primeiras coisas que me importou, ou que me chocou, é a questão do orçamento das obras, né? De se entender que eu estava trabalhando num dos principais escritórios do mundo, onde a gente fazia obra, eu diria, da ordem de 5.000 euros o metro quadrado. Eu cheguei numa cidade que não é a mais rica do Brasil, portanto, longe de ser uma cidade europeia, longe de ser um arquiteto estrela e orçamento faraônico. Então, eu cheguei de 5.000 euros por metro quadrado a fazer projeto de R$ 90 o metro quadrado. Então, isso foi um choque muito grande para mim, e ali que eu entendi um pouco essa questão da estrutura ser tão importante como elemento de identidade na arquitetura brasileira. Eu acho que a escola paulista é provavelmente a escola que mais transmite essa ideia, mas há várias outras formas de entender isso. Eu acho que a escola carioca, ela até um certo ponto também demonstra isso, né? Mas eu acho que a estrutura é a última coisa que um cliente ou com um orçamento vai cortar, porque se corta a estrutura, não tem mais arquitetura. Então, é o último elemento que fica, às vezes pode ser o único que tem, e por isso eu acho que é interessante trabalhar ele como um elemento de identidade. Só que, como eu falei, o meu entendimento é bem distinto da escola paulista, de uma estrutura extremamente racional. Vou dar um exemplo aqui. Esse edifício, ele é um edifício ponte, né, onde a própria volumetria do edifício é definido por um conceito estrutural de ponte com perna. Então, é muito difícil depois dizer, não, vamos cortar tal coisa. O conceito do edifício ponte com pernas sempre vai resistir a qualquer recorte orçamentário, né? Um outro exemplo aqui de um centro de informação, onde ali era construir um centro de informação bem pequeno, e a gente optou por trabalhar com uma estrutura por fora, com uma identidade bem forte, que pudesse liberar a planta ao máximo e fazer qualquer coisa dentro. Acho que ele caiu. Manda um WhatsApp aí pra ele, Yuri, por favor. Vou mandar. Tá. Eu acho que vou ter que ficar... Pronto. Não sei em que momento que cortou. Tu estava falando sobre colocar a estrutura por fora para deixar a planta livre. Ah, tá. Então faz bastante tempo já. Vai ser difícil, assim. Vamos ter que acelerar, então. Vamos lá. Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Era essa, então, né? Provavelmente. Isso. E aí eu só falei que depois tem esse outro exemplo
onde a fachada é determinada por uma grande vigona na qual é apoiada um telhado inclinado, em telha. E, de novo, aqui a ideia de que, claro, se o perfil da viga muda, ou se a cor, ou se o brise muda, vai alterar um pouco, mas a identidade da casa sempre vai ser essa vigona, né? Ela é a fachada principal e ela é um sistema estrutural que não tem como tirar. Tirar ela, não tem mais telhado. Não tem telhado, não tem abrigo, não tem arquitetura. Então, sempre um pouco essa ideia de tentar se expressar através do mínimo. Aí a outra coisa que me parecia importante trazer para vocês era a questão da adaptação ao clima. Manaus, obviamente, vindo da Europa, é uma situação, uma condição extremamente distinta, e eu estudei muito os arquitetos que aqui ficaram trabalhando. Eu acho que vocês deveriam, para quem interessa, obviamente, estudar o Severiano Mário Porto. Ele é um arquiteto mineiro que morreu há pouco tempo no Rio, mas ele teve uma produção ele foi muito atuante em Manaus, no Amazonas, de uma forma geral, na década de 80 e 90. E ele fazia, já na época, uma arquitetura que hoje é chamada de sustentável, arquitetura verde, favorecendo cobertura dupla, ventilação cruzada, grandes beirais, extração de ar por cima, enfim. Muitas coisas que me interessaram muito, eu entendi uma outra realidade, né? Mas aplicando isso numa prática mais contemporânea, eu vi que também em Manaus, a cidade é uma cidade extremamente pouco arborizada, ela não tem nem um pouco uma cara de uma cidade tropical, e eu senti falta de introduzir mais vegetação, mais árvores, mais arborização, para criar sombra, para criar microclima. E isso tanto para o bem-estar dos usuários da construção, como também um tipo de manifesto, né? Afirmar a presença do verde dentro da cidade é algo que me parecia extremamente importante. Então, esse é um projeto... não sei se eu caí de novo, vocês me avisam, tá? Não, tudo bem ainda. Esse é um projeto de uma área de lazer, na primeira parte, no fundo, um escritório de arqueologia. Na verdade, a casa dos proprietários é essa aqui, e eles compraram esse terreno para fazer o escritório e a área de lazer, né? Então, por isso que é um programa um pouco fora do comum. E aqui, você vê, né, a ideia de uma estrutura na qual a vegetação pode crescer. É um terreno extremamente pequeno, é 5 por 25, onde a gente não tinha muito espaço para plantar. Então, a ideia foram esses pórticos. Hoje a obra está assim, está quase finalizada, mas já dá para ver os pórticos aqui, dá para ver o pórtico de entrada, já dá para ver aqui que tem plantas que estão começando a subir aqui nas trepadeiras, mas ainda não está coberto. Mas eu imagino que daqui a alguns meses, algumas semanas, já vai dar para sentir isso, inclusive esse efeito de afirmar isso na rua, né? É um projeto que se destaca muito na rua. Um outro projeto esse da Casa Guaporé, que é uma casa que é constituída de um grande telhado de 2 águas, orientada para dentro, e que concentram todas as quedas d'água dentro desse jardim interno. É uma casa bem aberta, ela é uma casa nem é de fim de semana, é uma casa de uma empresa, uma casa corporativa, é onde a empresa recebe seus clientes. Então, é uma casa de estar muito temporário, né? Então, a gente teve a possibilidade de trabalhar com algo extremamente aberto, sem fechamento. Isso foi muito bom e nos permitiu trabalhar muito essa questão de conforto térmico a partir de planos corretamente implantado para poder capturar os ventos de onde eles vêm, se proteger do sol.
né? Os ventos vêm de trás, então eles entram tanto pelo buraco central como pelas fachadas traseiras, e essas duas fachadas são orientadas para o sol poente. Então a gente tinha que trabalhar com algum tipo de fechamento. E aqui a planta, né? Uma planta bastante aberta, por baixo de um quadrado, tem muita área líquida, muita água. É uma empresa de piscicultura, né? Por isso que essa casa está, na verdade, num dos tanques de peixe. E naquela região dá para ver que as bordas das áreas líquidas, do que seja rio, lago, igarapé, igapó, muitas vezes são tomados pela vegetação, pelas trepadeiras, dessa forma aqui. Então, a gente entendia que isso ia acontecer de qualquer forma com a casa, e a gente quis, em vez de deixar isso não controlado, nos parecia mais interessante controlar o crescimento dessas trepadeiras. Portanto, a gente criou um sistema bem racional que pudesse também ajudar a proteger a casa do sol poente, que é algo muito potente e forte na Amazônia, né? Então, essa casa ficou dessa forma, e por dentro a gente pôde trabalhar com algo muito aberto, né? Muito, onde o limite entre o dentro e o fora está totalmente diluído, né? Pelo recuo dos planos de piso em relação a uma cobertura e um plano de proteção externo pelas plantas. Uma outra casa, essa é uma casa mais convencional, casa de condomínio, que tinha esse terreno com essa orientação. Vocês estão vendo que tinha uma matinha no fundo e na frente, com os ventos vindo da lateral, e a orientação também dá para ver aqui, né? O norte está em cima, sul embaixo. Então, uma coisa que talvez vocês não saibam, em Manaus, a gente está tão próximo do Equador que a gente tem o sol 6 meses ao norte e 6 meses ao sul. Então, isso é algo extremamente diferenciador e importante para quem projeta na Amazônia. A gente precisa ter beirais quase que do mesmo tamanho ao norte quanto ao sul, né? Então, no caso aqui, a gente fez beirais de 2 metros de cada lado. A gente construiu uma casa aqui de 2 pavimentos, nesse lugar aqui, onde não tinha árvore, e a gente conseguiu se proteger bastante bem do sol nascente e poente, nesse volume de 2 pavimentos, enquanto o volume de um pavimento, que é esse volume transversal, são as funções que são mais expostas ao sol e até precisam de sol, como a piscina, a lavanderia, o deck, etc. A gente inverteu, para impactar menos o terreno, a gente inverteu a tipologia clássica de uma casa. Então, a gente colocou os quartos no térreo, né, a garagem, espaço, depósito, quarto, lavanderia, um escritório no fundo, e no andar superior não tem parede nenhuma, é um grande plano aberto que serve tanto como está, que pode ser fechado, né, aqui você vê, para colocar o ar-condicionado, e todo o resto é uma varanda, vamos dizer, de gourmet, né, um termo muito na moda hoje, uma varanda coberta, uma piscina para frente, por cima da garagem do depósito, e por trás um deck por cima do escritório. E a gente aproveitou todos os aprendizados do Severino Mário Porto, né, de trabalhar com dupla cobertura, com 2 níveis de cobertura, para ter a facilidade do ar sair, ter também um espaço entre o espaço fechado por laje e forro e o próprio telhado. Também trabalhar com uma casa elevada do piso para ter uma ventilação natural por baixo dela, e trabalhar com ambiente com
janelas dos dois lados e com dimensões relativamente pequenas. A gente tem 6 metros aqui, 5,5, eu acho, e 6 e alguma coisa aqui embaixo. Quase 7. Ou seja, espaços bastante estreitos que garantem uma ventilação cruzada eficiente. E aí a gente dobrou como a gente não tinha muito espaço para fazer um grande beirá nessas dimensões, né, já que a gente estava limitado pelo tamanho do terreno, a gente dobrou e criou como uma platibanda invertida. Isso é como ficou a casa dentro do terreno, né? Portanto, aqui dá para ver a vegetação que era pequena, existente, hoje já ela é bem grande, bem alta. Os quartos embaixo e esse espaço de vida mais em cima. Essa casa vista do outro lado da rua, ou seja, ela está totalmente escondida pela vegetação, né? Não dá para perceber o que tem lá atrás. Levemente na lateral. Totalmente na lateral, a fachada lateral da casa. E de cima, onde a gente pode ver o telhado de Corten. Ele é um aço patinado. E a gente, apesar de não ser muito necessário, o cliente queria, porque queria uma irrigação do telhado. Ele tinha muito medo desse telhado de Corten. Depois ele viu que foi bem eficiente, mas mesmo assim ele insistiu para implantar um sistema de irrigação, que é um circuito fechado, que dispara a água quando está quente. Tem um sensor e depois a água é reaproveitada, né? É um circuito fechado também para as águas cinza, como se fala, né? E aí, quando essa água cai, você vê que, como o aço Corten é quente, quando a água cai, ela cria uma nuvem, que é algo bastante poético e bonito de se ver. Nessa foto não dá para ver muito, dá para adivinhar aqui a nuvem se formando, né? Dá para ver os jatos que disparam na água. E o limite entre, de novo, um limite muito diluído entre o espaço interno e o espaço externo, né? Que essa linha aqui não tem degrau nenhum. Você vê, né? Como a sala pode se abrir totalmente para a área coberta externa. A gente tem uma temperatura boa quase o ano todo, né? Então, isso permite fazer isso quando a gente tem uma ventilação cruzada garantida. Aí, uma outra categoria é um pouco a minha herança holandesa, belga, de trabalhar muito o programa como conceito e tentar rever as tipologias. Eu acho que vocês devem conhecer todos esses diagramas programáticos do Colas. Eu vi isso de dentro e me apaixonei por isso e eu comecei a estudar muito essa questão da tipologia, né? Trazer arranjos distintos para criar novas relações sociais, espaciais, de uso indefinidos, às vezes, ou multiuso, enfim. Vou partir de uma outra casa que é bem parecida com a anterior, na verdade, o cliente que viu a primeira pediu a mesma para um outro terreno, mas aí o terreno era bem diferente, era bem íngreme e tinha muito mais árvores, muito mais mesmo. Nesse terreno a gente teve que sim fazer uma supressão vegetal, mas a gente queria fazer ela da menor forma possível. Aí a ideia da primeira casa, de inverter, nos parecia de novo a sacada para economizar espaço na horizontal. Então a gente propôs algo que ele queria, né? Na verdade queria uma cópia, a gente falou no início que não era possível, que era um terreno muito distinto, etc. Mas a gente acabou fazendo algo muito na mesma linha, né? Você vê uma piscina no primeiro pavimento,
Aqui um deck de madeira, a gente usou o mesmo material de cortem na fachada, no telhado, perdão, e tem um grande... aqui dá para ver como a gente conseguiu manter muita árvore e garantir essa integração com a natureza, que era algo muito importante para o cliente. Um aposentado que queria estar no meio do mato. Essa a fachada da rua. Então, você vê que, apesar de ser parecida com a outra, ela tem uma identidade muito mais marcada na rua, mantendo toda a privacidade. E esse é o espaço de vida que tem o mesmo tipo de integração com a área coberta externa, com a piscina, né, com borda infinita. E, de novo, essa diluição do limite entre espaço interno, externo e externo descoberto. É tudo um plano só. A implantação dela, vê que o impacto dela é bem diferente da outra casa. Uma outra, talvez mais marcante em relação à tipologia, esse projeto, o cliente entrou em contato, ele tinha esse terreno de 12 por 48 e ele queria fazer 18 kitnet, ou seja, ele queria fazer um pavimento inteiro de estacionamento e depois 6 kitnet por pavimento, fazer 3 pavimentos em cima do estacionamento. E a gente conseguiu convencer ele de construir menos, ganhando mais dinheiro, através de um pensamento a partir do programa. Você vê aqui que ele, em vez de 6 kitnets por andar, a gente propôs para ele uma kitnet, um apartamento de 1 quarto, um de 2 e um de 3. Ou seja, ele tinha no total 3 de cada. Portanto, ele construía menos, dá para ver só pelo footprint, né? pelo tamanho do edifício aqui, que ele construiu menos, portanto, gastou menos, mas como ele construiu menos, ele valorizou, né? Ele teve mais espaço, o vazio também tem seu valor, e também ele conseguiu aplicar aluguéis mais altos. E a prova que a gente estava certo, quando isso ele fez tudo para alugar, os últimos apartamentos que foram alugados foram as kitnet. Hoje está todo alugado, ele alugou tudo em 2 meses, depois de botar no mercado. Aqui tem a planta, que é uma planta bastante racional e bastante idêntica, com exceção da kitnet que é distinta. Todos os outros apartamentos, eles têm a mesma sala-cozinha, que é esse espaço aqui, que é um vão, um módulo. Depois a gente muda o módulo da área de serviço e dos quartos. Vai crescendo. Também, em relação à orientação, a gente teve bastante sorte, porque os ventos predominantes vinham daqui, portanto, todos os apartamentos conseguiram ter ventilação cruzada. E, de novo, em relação à orientação, a gente também teve sorte, porque o sol nasce aqui e se põe ali. Então, isso permitiu a gente trabalhar com a menor fachada exposta ao sol nascente e poente. E, para diminuir mais ainda o impacto do sol, a gente trabalhou com grelhas metálicas, como uma pele dupla, que é um elemento que é um pouco mais caro do que uma alvenaria convencional, né? Obviamente, mas como ele é na menor fachada, ele teve um custo que não foi tão impactante no orçamento geral da obra. E, ao mesmo tempo, ele acaba dando a identidade ao edifício. Esse é o edifício inserido na paisagem, e uma boa surpresa que a gente descobriu, pelo fato dele ser construído num dos pontos altos de Manaus, todos os apartamentos têm vista para o rio, mesmo se é longe. Você vê, é aqui e tem aqui à direita também tem uma vista para o rio. Então, isso foi, mais uma vez, um pouco de sorte para o empreendedor, né? Sua inserção na cidade,
e a fachada principal, a rua, com essa grelha metálica que protege do sol nascente e poente. No caso aqui, na fachada principal, é o sol poente. Mas tem a mesma do outro lado. O espaço entre os dois blocos, a grelha também delimita os espaços de circulação. E como eu disse, todos os apartamentos têm a mesma cozinha, com essa ventilação cruzada, e essa vista para a cidade. Esse é um dos apartamentos, depois mobiliado já e habitado, né, na outra ponta, para ver essa relação entre as aberturas laterais, esse brise, e essa pessoa está extremamente feliz, ela está no terceiro andar, ou seja, com uma laje plana, normalmente deveria ser um apartamento bem quente. Essa é a kitchenette, tá? E a pessoa está extremamente feliz, me disse que nunca quase liga o ar-condicionado, está muito feliz. É um arquiteto também, né, que gosta de Rem Koolhaas, dá para ver aqui, tem o livro do Rem Koolhaas aqui. Eu não sei se ele está querendo ser simpático comigo ou se realmente é a verdade, mas... E aqui o último ponto que eu queria abordar e tentar explicar para vocês também é a valorização das preexistências. As preexistências, elas podem ser de vários tipos, né? Pode ser de ordem social, cultural, natural, histórico, mas sempre um projeto tem preexistências, e na minha visão, é extremamente importante lidar com elas, qualquer sejam elas e qualquer seja o tratamento que vai ser dado a elas. Mas é importante ter uma resposta, ter uma atitude em relação às preexistências. Então, as preexistências que eu vou mostrar aqui, uma é bem rápida, é bem óbvia, eu acho que eu já demonstrei isso em outros projetos também, a questão da preexistência da vegetação. Aqui foi uma reforma de uma casa, essa casa aqui que a gente teve que reformar, uma casa dos anos 80, e essa fachada ela está para o sol poente, e como eu já expliquei, o sol poente é o mais forte em Manaus, quer dizer, no mundo inteiro, mas em Manaus é algo que a gente tem que se proteger de qualquer forma. Então, além de já ter uma árvore do outro lado da rua, como dá para ver aqui, nos parecia extremamente importante preservar uma árvore para proteger a casa do sol da tarde. Ou seja, uma atitude bem simples e que, quando a gente teve as primeiras conversas, até o cliente falou, pô, mas isso é um arbusto, o que tu vai querer preservar isso? Eu falei, olha, espera, tu vai ver como vai ficar. E olhem bem aqui essa árvore como ficou. Essa é a obra finalizada com a árvore aqui na frente, aquele arbusto que virou essa árvore zona que dá uma sombra muito agradável para casa. E, claro, entre as duas fotos passaram alguns anos, né? Mas a arquitetura não é uma disciplina rápida, é algo extremamente lento e a gente tem que contar com isso. Olha aí, que árvore linda. Eu vou agora falar desse último projeto, que é um projeto que ocupou a nossa equipe durante 7, se não 8 anos, que é a requalificação do antigo Hotel Cassino. Esse edifício aí, que foi inaugurado em 1896, no centro de Manaus, ele foi o principal hotel de luxo, o primeiro e o principal hotel de luxo da cidade de Manaus, uma localização privilegiadíssima, numa das praças mais bonitas do centro histórico da cidade. Ele funcionou com vários nomes, vários proprietários, durante 30 anos, mais ou menos, como hotel.
Depois ele virou um cabaré, um lugar de prostituição, de jogo de azar, de música ao vivo. Foi um pouco coincidindo com a decadência de Manaus depois da era da borracha. Isso funcionou também durante uns 30 anos, e em 1960, mais ou menos, na década de 60, ele ficou abandonado até 2020. Né? Essa foto é de 2014, mas de 1960 até 2020, ele estava nesse estado, de uma ruína, com a vegetação tomando conta. É uma condição que, aqui em Manaus, a gente encontra em muitos edifícios tombados, né? É um edifício tombado, e, portanto, a gente queria não só, de novo, a questão da preexistência, do respeito a ela, mas também o manifesto, né? Porque a decadência de todos esses imóveis históricos em Manaus, eles coincidiram com o início da Zona Franca, que criou um movimento de descentralização da economia na cidade, e o centro histórico começou a perder a sua preponderância econômica, e, portanto, houve muitos edifícios que foram abandonados nessa época. Então, nos parecia importante, já que o projeto ele foi desenvolvido para a prefeitura, e ele foi, o uso que foi determinado foi de ser um novo centro da economia digital. A gente, aqui em Manaus, nos mesmos moldes do que a cidade de Recife, com o seu porto digital, a gente está criando aqui o polo digital, para que é uma alternativa à Zona Franca de Manaus, tentando fomentar essa economia digital, já que o polo digital, a Zona Franca gera um recurso que é obrigatório pelas empresas implantadas aqui, de se investir em pesquisa e desenvolvimento, que pode ser entendido como economia digital. Portanto, tem uma série de instituições que estão nascendo, e a gente, pela prefeitura, a gente quis fomentar a requalificação do centro e de todos os seus imóveis abandonados a partir desse dinheiro obrigatório, vamos dizer. Então, como marco inaugural dessa nova política urbana e econômica para a cidade de Manaus, o prefeito escolheu esse edifício para ser o que ele chamou o Casarão da Inovação, Cassina. Cassina, em relação ao nome original do prédio, né, o Hotel Cassina. E aí a gente adentrou um edifício totalmente esvaziado, né, se vê, tinha muita vegetação, tinha algumas paredes de contenção e 3 colunas de ferro fundido, que são essas aqui. Esse vigamento aqui superior, ele não é histórico, ele foi implantado nos anos 90 pela prefeitura para evitar que as fachadas tombassem para fora. Mas toda essa história nos parecia extremamente interessante e importante de se preservar, né? Aqui é um resumo do gráfico da história dele, da quantidade enorme de projetos que já foram pensados para esse edifício. Eu mesmo cuidei de uns 4 projetos, eu diria. 5, porque teve um desdobramento, né, aqui a partir de 2014, mas antes já tinha tido vários projetos de arquitetura e de outras coisas também. Mas, afinal, foi esse projeto de Casarão da Inovação que conseguiu ser implantado. Portanto, o conceito aqui foi de preservar a ideia de uma ruína com vegetação e de implantar uma estrutura totalmente independente, num formato um pouco de uma torre inserida no meio desse envelope, para tentar não impactar em qualquer coisa histórica.
Então, a gente construiu essa torre ao redor das colunas, vocês podem ver aqui as colunas históricas com suas fundações aqui, dentro de um envelope, de uma planta quadrada, né? E aí a gente trabalhou também os conceitos de sustentabilidade, a gente trabalhou com uma dupla cobertura, com ventilação entre o espaço habitado, eu vou dizer, e a cobertura. A gente também trabalhou com ventilação cruzada possível. O fato de inserir um jardim aqui nos garantiu uma diminuição de temperatura enorme, mas também ajuda a melhorar a qualidade do ar, de trazer vida de animais, né, de pássaros, de répteis, de volta ao centro. Se a planta, uma planta, eu não vou entrar no detalhe, eu acho que o importante não é isso, mas é mais mostrar como a gente manteve esse aspecto de ruína, né, a fachada, e a gente veio com essa, depois eu vou falar da fachada depois, mas a gente veio com apenas essa marca de uma folha muito leve na parte superior, essa cobertura muito leve, e um jardim que se revela à medida que você vai se aproximando da fachada. Na lateral, a gente também trabalhou, né, adaptar um edifício de 1894 às condições e ao clima atual. Obviamente não se faz sem algumas adaptações. As temperaturas da época eram muito mais baixas, então a gente podia se permitir, os arquitetos da época podiam se permitir grandes vãos abertos. Hoje, a temperatura em Manaus é bem mais alta do que 130 anos atrás. Então, a gente tem que se proteger do sol da manhã, no caso aqui, o sol da manhã, nessa fachada. E a gente não podia, para não quebrar essa unidade da edificação histórica, a gente não podia vir com fechamentos ou uma lógica muito requebrada para quebrar a harmonia dos ritmos, né? Então, a gente tentou trabalhar com uma dupla pele de vidro. Eu acho que aqui dá para ver um pouco, a gente trabalhou com esse vidro adesivado com pontilhado branco, ou seja, ele reflete por fora e de dentro se não vê as bolinhas, elas são muito discretas. E esse vidro externo esquenta e o vidro que delimita realmente o ambiente externo do interno, que é a segunda pele de vidro, esquenta muito menos. Então a gente teve um ganho aqui, na verdade, na economia de uso do ar-condicionado. Então, nessa fachada toda, que é a fachada do sol nascente, a gente aplicou essa pele dupla. E você vê como o jardim se revela à noite, né? Esse jardim de vários pavimentos. E aqui eu acho que é importante falar da questão do aspecto da ruína. Como falei, a gente não só queria preservar a ideia de uma ruína como testemunho, como manifesto da decadência de muitos edifícios do centro, mas também havia uma condição técnica que nos parecia importante. Esse edifício, ele é o último exemplar em Manaus de uma técnica que é a argamassa pigmentada naturalmente com uma pedra endêmica de Manaus que foi triturada, misturada com argamassa. Hoje essa pedra ela é proibida de ser extraída desde 1980 e, portanto, seria impossível conseguir a mesma tinta com uma pedra que nem na técnica original. Então, a gente teria que partir para uma outra pedra, talvez importar ela. Enfim, não nos parecia correto mentir sobre essa técnica. Nos parecia muito mais importante poder explicar e mostrar isso, e mostrar a sua degradação, que foi feita aqui pela vegetação, que em algum momento
da história do edifício, comeu ela toda, como em alguns lugares houve grafite que tiraram, em outros momentos reforços estruturais que acabaram furando a parede, né? Você vê aqui ou aqui. Aqui se vê as guias da época que a argamassa, guia de madeira que foram implantadas na época para nivelar a argamassa. Tem outros lugares onde um friso negativo aparece, que foi uma modulação que aparece na primeira foto, né, que foi feita na época do hotel. Ou seja, nos parecia muito mais importante poder mostrar todas essas diferentes etapas de vida do edifício do que simplesmente embuçar ele com nova argamassa e fazer como se não tivesse passado 130 anos. E esse, logo depois da porta de entrada, você entra aqui e você se depara com uma arquitetura contemporânea extremamente marcada e, ao mesmo tempo, transparente e vegetal, né? Esse espaço jardim e que serve também como escada logo por trás da fachada, essa escada ela vai do subsolo até o segundo pavimento, né? Ela vence um vão de mais de 20 metros, que são pedireitos bem altos, de 6 metros quase. E você, ao longo todo dela, você pode ver tanto a praça que se encontra à direita aqui, como os ambientes de trabalho, como o jardim tropical. E também para baixo, você consegue ter uma transparência para baixo e para cima do espaço como um todo. E isso gera muita dúvida, primeiro, das pessoas que às vezes têm um pouco de medo de subir, mas logo depois que sentem confiança, cria relações sociais muito interessantes, de gente que está lá em cima, mas vê o amigo chegar e já interpela. Então, realmente, o que a gente estava imaginando está acontecendo, né? E a gente está muito feliz por isso. Ó, essa é uma foto do subsolo, onde o jardim, né, a fachada principal do prédio está aqui. Tá? Esse é a faixa do jardim, onde você vê que permite trazer luz até o subsolo, né? Olha o sol batendo aqui nessa escada. Isso é graças ao fato que a gente trabalhou com essa transparência da escada, né? E que a gente criou esse jardim até o subsolo. Essa é uma foto do térreo, onde a mesma coisa, chega a luz, chega visibilidade do jardim, visibilidade da praça, mas também tem as conotações históricas das colunas, de exemplar de guarda-corpo que a gente encontrou, na própria fachada. Esse é o primeiro pavimento, que é um grande espaço de coworking, com salas de reunião, onde também tem uma relação bem direta com o jardim. E esse é o espaço superior, é o segundo pavimento, que é um grande espaço de café-restaurante, que também serve como lugar de encontro informal, né? É muito comum nesses ambientes de coworking ter isso. E esse espaço ele é totalmente panorâmico, a gente tem vista tanto para o rio, para a praça, para a Catedral, da Praça da Matriz, para o Teatro Amazonas, para a Ponte Rio Negro, enfim, todos os grandes ícones de Manaus são visíveis a partir desse ambiente. E aqui uma última foto que mostra esse grande beiral que nos permitiu trabalhar com bastante leveza quando você vê o prédio desde fora. E essa questão de soltar o telhado em relação ao forro para poder ventilar o espaço entre os dois, né? E sempre essa ideia meio de diluição dos limites. E eu acho que era isso, gente, que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenha aberto a curiosidade. Sim, Lohan, eu queria, em nome do diretório e
enfim, em nome de todos os alunos, te agradecer pelo teu tempo, né, de poder estar aqui com a gente. E, assim, depois, se tu quiser ler no chat ali, o pessoal tá tudo doido, assim. Tá elogiando um monte de projetos e todo mundo adorou muito. E a gente queria começar agora uma rodada de perguntas, o pessoal aí do chat, que quiser, enfim, mandar algumas perguntas, a gente tem um tempinho ainda. Ah, tem uma pergunta lá em cima da professora Carol, da primeira casa que tu apresentou, a casa Campinarana, né? Isso. Ela perguntou com relação aos mosquitos, lá no segundo pavimento. Queria saber como é que funciona isso daí. Então, tudo se aprende, né? Eu sou belga, eu não entendia nada de mosquito, mas morando aqui, deu para sacar um pouco. Os mosquitos, eles ficam, em geral, perto do chão, até 2 metros. Claro, tem alguns que sobem, mas a maioria é até 2 metros. Então, quando você já faz uma casa sobre pilotis, no caso lá, no fundo do terreno é justamente 2 metros de declive em relação à rua, então a gente já eliminou a maioria dos mosquitos só fazendo o piloti. Depois todo o pavimento térreo é telado. A gente está usando uma tela que é feita de aço inox, que é muito, muito fina e quase transparente. Quer dizer, de dentro você não vê ela de jeito nenhum. De fora, se você observa, claro, melhor as fotos você vai ver. E aí, no primeiro pavimento, você já quase não tem mais mosquito. É claro que ainda tem um pouquinho, mas é só fechar as janelas no horário crítico, que é o horário do pôr do sol, né? Se fecha durante uns 40 minutos e está resolvido. E também, eu acho que é importante dizer que quando se quer morar próximo da natureza, eu acho que é uma coexistência, eu acho que é uma convivência. Então tem que aceitar. Eu acho maravilhoso ter mosquito, né? Ver cobra, ver bicho preguiça, tamanduá-mirim, tem todo tipo de bicho que a gente vê aqui, tucano que vem no terraço, enfim. Isso é a convivência. Tem gente que não gosta, mas eu acho que faz parte da experiência, a experiência total. É verdade. E as estruturas dos projetos, elas são feitas pelo pessoal do escritório mesmo? Ou são terceirizadas? Os conceitos estruturais sempre saem do escritório, sempre. A gente sempre dá o primeiro passo, a gente define. Eu acho que por isso que na escola é muito importante a aula de estrutura, para poder entender e não propor algo que depois o calculista vai dizer, ei, tu está viajando. Mas, obviamente, eu não estou querendo retirar de forma nenhuma o mérito dos calculistas, porque, às vezes, eu confesso que, quando a gente vinha com os primeiros desenhos, falaram, não, isso não dá. A gente tinha que conversar, ajustando, às vezes, outros não, às vezes, a gente insistia, tem que ter um entendimento de estrutura para poder ter uma conversa profissional com o calculista e não insistiam numa ideia que é totalmente inviável, como também não aceitar de perder uma ideia por conta de argumentos de um calculista que é preguiçoso. Próxima pergunta da Fernanda. Como foi o processo criativo que gerou o uso de treliças para fazer pórticos de vegetação no projeto? Da onde veio? Então, eu acho que é uma construção no decorrer do tempo, como muita coisa, né? A gente pega uma coisa num projeto que vira outra, vira outra, vira outra. Eu tive que fazer na Campinarana, e foi solicitado depois dessas fotos que vocês viram, de fazer uma estrutura para trepadeira, que o cliente estava meio incomodado com as vistas da casa da frente.
E aí isso foi meio que uma experimentação, né? Eu chamei o serralheiro, tive uma conversa, como que a gente vai fazer isso? Tem que ser barato. Tinha R$ 2.000 para resolver. Aí ele falou, não, então vamos trabalhar com vergalhão. Ou vergalhão. Aí começou, a gente fez um primeiro, aí a gente viu como a vegetação se comportava e se comportou exatamente como a gente imaginava. Então, a ideia de arquiteturar a natureza foi algo muito sedutor. E algo que a gente começou a trabalhar em vários projetos, tanto na Guaporé, né, que a gente lá trabalhou com uma treliça pré-fabricada para a trepadeira se amarrar. Na casa da treliça branca também a gente fez uma coluna treliçada para a vegetação poder subir, para chegar na viga principal. A gente não queria cabo, a gente não queria, então a gente fez eu não mostrei ela, mas tem 2 colunas que são treliçadas. São vergalhão, assim, de 2 polegadas, são vergalhões porretas. Mas está indo. E aí, no galpão tropical, como a gente acabou chamando ele, veio de tudo isso, veio de querer arquiteturar a natureza, veio do fato do terreno, da área de lazer, estar extremamente exposto ao sol da tarde, e não ter a possibilidade, nem o tempo de esperar uma árvore crescer para dar uma sombra. Uma trepadeira dessa, nesses pórticos, a gente está estimando, eu posso lhe confirmar isso daqui a pouco, mas a gente está estimando que cubra tudo em 6 meses. Então, não tem árvore que ganha nessa velocidade. Então, talvez a gente vai se arrepender, daqui a 3 anos vai tomar conta tanto que vai ter que cortar a trepadeira, mas pelo menos daqui a 6 meses a gente acha que vai ter já uma boa cobertura vegetal, que é o objetivo. Show. Próxima pergunta é do Darlan. Ele fala que, em primeiro lugar, ele te parabeniza pelo trabalho. Obrigado. E ele quer saber qual caminho te levou a trabalhar com renculhas. Então, não sei se vocês sabem, na Bélgica, a gente tem 3 idiomas oficiais. Um é o francês, um é o flamenco, que é o holandês, e um é o alemão. E quando você nasce em Bruxelas, que nem eu, você tem que falar os 2, senão você não encontra trabalho. Você tem que falar francês e holandês. Minha língua materna é francês. Eu aprendi holandês na escola, mas eu falava muito mal. Então, eu falei, vou ter que ir para a Holanda para aprender, porque aqui não está rolando. Aí comecei a procurar emprego, e depois eu já conhecia da faculdade o trabalho do Colas, mas comecei a ficar mais próximo do escritório, de gente que trabalhava lá, etc. E aí eu insisti. Eu mandei meu currículo umas 10 vezes. Aí na 10ª, eu consegui uma entrevista. Aí eu fui na entrevista, e o cara que tinha marcado a entrevista furou, não estava lá. Eu morava em outra cidade, eu morava em Amsterdã, era 1 hora de trem até lá. Eu falei, puta merda. Será que eu não posso aguardar ele? Falei, não, ele acabou de sair, ele foi dormir. Eu falei, como assim foi dormir? O cara está trabalhando muito, né? E aí eu tive que voltar para Amsterdã, aí eu troquei e-mail de novo com o cara. Falei, olha, eu não perdi a esperança. Posso voltar? Vamos conversar? E aí consegui entrar assim, e eu entrei como estagiário e eu saí como chefe de projeto. Então, foi uma experiência longa, intensa, maravilhosa, recomendo para todos, mas foi muito intenso mesmo. Legal. O Clayton está perguntando, no Casarão da Inovação Cassina, qual o vão livre máximo que conseguiste alcançar usando o elemento de estrutura metálica? O casarão tem 20 por 20, e eu acho que a torre tem, eu não sei se é 10 por 10 ou 12 por 12. Eu não lembro.
Tá. O Matheus está perguntando uma aqui que eu também quero saber. Se é melhor ser arquiteto na Europa ou no Brasil? Cara, no Brasil, sem dúvida. Por Gente, quê? porque na Europa já está tudo feito, gente. Você só vai fazer interiores, você só vai fazer reforma. Apesar do que eu mostrei reformas aqui também, mas no Brasil eu acho que tem muito mais oportunidade. Tem, tem oportunidade também de pensar cidades, ou de consertar a cidade, porque eu acho que na Europa é muito mais difícil. Não tem, as cidades já estão todas bonitas, funcionando. Então, eu acho que os desafios são muito mais interessantes aqui, sem dúvida. Legal. Que mais de perguntas? Eu acho que as perguntas do chat acabaram. E, ó, tem vontade de trabalhar em outras partes do Brasil? Sim, claro, claro, claro. Mas é questão de oportunidade. Eu trabalhei em São Paulo, mas eu não fiz projeto para São Paulo. Fiz projeto para Floripa. Eu já conheço muitos estados do Brasil, não todos, mas muitos. A gente está com vários contratos em negociação agora, em várias partes do Brasil e do mundo, né? Então, está começando a ficar interessante essa questão porque trabalhar em outro estado é interessante porque, por mim, é claro que o ganho financeiro é sempre interessante, mas não é isso, é o fato de descobrir outras culturas, de enfrentar outras realidades, né? Algo que sempre me atraiu. Então, eu acho que se isso segue na minha vida, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Legal. Qual desses projetos mais te desafiou? Pergunta da Andressa. Isso eu vou responder como muitos arquitetos. O próximo projeto. Cada projeto é um novo recomeço, um novo desafio, sempre maior. Quando está feito, né? Uma coisa que eu queria te perguntar também, quantas pessoas fazem parte do teu escritório hoje? Então, eu não tenho escritório propriamente dito. Eu trabalho com parceria. Eu fecho projeto com um colaborador ou parceiro, né? Então, é uma relação muito direta. Não tem, no Brasil, a arquitetura não paga o suficiente para ter um escritório. Vamos ser bem claro e direto e transparente. Talvez no Sul seja diferente, mas aqui em Manaus, não. Então, eu acho que foi a forma que me pareceu mais eficiente, viável e flexível, né? Eu acho que também para as pessoas que trabalham comigo deve ser mais interessante pelo fato de poder acompanhar o projeto do início ao fim, né? Em vez do que... Eu acho que uma das críticas que eu ouço muito no escritório é: eu sempre faço a mesma coisa. Sempre faço 3D, sempre faço o detalhe do banheiro, sempre faço sei lá o quê. Me interessa ter... Eu não vou ter a pretensão de dizer que eu quero formar, mas porque eu não sou uma escola, mas eu quero poder dar essa experiência completa a quem topa me acompanhar nessas aventuras. Show. Então, mas para responder a pergunta do número, varia de 1 a 15. Depende dos momentos. A arquitetura é muito cíclico. Tem momento que tem um projeto, que não tem nenhum. Acontece também. Quando eu estava na prefeitura, como diretor, eu coordenava uma equipe de 60 pessoas e eu tinha, por conta própria, eu tinha mais umas 5 pessoas, em geral, em média, trabalhando comigo.
Então é só coordenação mesmo. Por isso que o escritório não funciona. Mas quando tu estava trabalhando na prefeitura, tu ainda tocava projetos separadamente, né? Sim. E como funcionava essa divisão? Porque como funcionário público, tu tinha um certo horário para cumprir e tu só podia trabalhar nos teus projetos depois desse horário, é isso? Isso, chama terceiro turno. É isso mesmo. Mas ser funcionário público é temporário. Então, para mim, era importante não soltar a prática, sabe? Porque senão era recomeçar do zero quando eu for sair. Sim. A Fernanda, ela está perguntando se tem algum projeto que poderia falar um pouco mais sobre as plantas e como geraram as estruturas, ou até a escolha do tipo de estrutura. Eu não entendi a pergunta, Fernanda. Abre o microfone, Fernanda. Pronto, tô aqui. Oi, Fernanda. Oi, tudo bem, Luan? Tudo. É que minha pergunta é mais como é que eu consigo justificar? Como é que eu entendi que o senhor escolhe as estruturas como resposta ao terreno e etc. Mas como é que funciona essa questão de, por exemplo, o senhor no primeiro projeto, no segundo projeto, tinha uma viga gigante que ela compunha toda a fachada e ali, pelo contorno, não tem similaridade. Então, de onde vem sabe, como é que o senhor enxerga aquilo e enxerga a estrutura primeiro, enxerga o projeto primeiro, enxerga qual o impacto, enxerga o volume, enxerga... Entendeu? É uma pergunta, às vezes, eu sei. Uma pergunta muito difícil, porque eu acho que depende um pouco de cada projeto. Eu diria que tem dois tipos de projeto. Tem um projeto onde o orçamento é o principal dado. Não estou lhe ouvindo. Cortou seu microfone. Desculpa, o principal dado? Não, o principal dado, o principal ponto de partida. Quando o orçamento é muito enxuto, o que a maioria dos projetos é o caso aqui em Manaus, e ainda mais no público, a questão do gasto público, ela rege sempre os pontos iniciais do projeto, né? Então, em geral, eu começo com uma estrutura. Isso é como que eu vou ter a estrutura mais barata, mas que tem presença, tem identidade. Né? Esse, muitas vezes, é um ponto de partida. Agora, tem clientes que dão carta branca, né? Dinheiro, ou não querem abrir o orçamento. Às vezes acontece também. Não, a gente não fala de dinheiro. Pô, então, não vem chorar depois. Aí, isso dá um pouco mais de liberdade, né? Para, talvez, de pensar em outras coisas, talvez a volumetria, sei lá, ter uma... É que eu acho que não há receita de bolo, eu acho que também tudo tem que vir meio que ao mesmo tempo, né? Você tem uma intuição sobre, vamos dizer, estrutura, pois vai ser o primeiro rabisco, mas o segundo vai ser como funciona a planta, né? Para ela ser eficiente, boa, interessante. E depois, como funciona a volumetria? Tudo isso tem que vir logo, depois. Então, eu acho que eu não sei se eu respondi ou se eu confundi mais essa pergunta, mas... Me respondeu, sim. Pode ficar tranquilo. Tá bom. Então. Muito obrigada. O Bruno Xavier está perguntando se tu já utilizou aquela estratégia dos tijolos intercalados outras vezes, além dessa casa que tu mostrou para a gente. Não. Foi a primeira vez e foi uma sorte tremenda. Eu vou explicar logo por quê. O orçamento era muito enxuto nesse projeto, mais uma vez. Portanto, eu queria usar um mínimo de concreto,
e tentar estruturar o pórtico só com tijolo. Você vê que não tem coluna. Então, foi a forma em planta do pórtico que deu a rigidez ao pórtico, mas ele não tem coluna. E o tijolo, a gente procurou muito, porque em Manaus tem muita olarias, mas tem muita produção de tijolo de 6 furos, de 3 furado, de uma forma geral. Tem muito pouco de tijolo, aliás, só tinha um que a gente encontrou, um tijolo maciço. E aí, ele já era o mais barato antes da pandemia, ele já era mais barato, uns 50% abaixo de um tijolo furado, o que é um absurdo para mim, né, que um tijolo maciço seja mais barato do que, porque tem mais matéria, né, mas tem menos processo, por isso que ele é mais barato. Me agradava mais também o toque mais, o aspecto mais artesanal, mais rústico dele, que ele é queimado de outra forma, então ele tem uma variedade maior nas tonalidades, que me agradava mais. E com a pandemia, essa obra está sendo construída agora, portanto, durante a pandemia, e na pandemia, aqui em Manaus, os preços dos materiais de construção subiram, assim, de uma forma absurda. E o tijolo furado, ele triplicou de valor, e o tijolo maciço, ele só teve um incremento de 50%. Portanto, os clientes ficaram, nossa, como você adivinhou? Esse tijolo foi o mais barato do mercado mesmo, ele é menos do que a metade do que o tijolo vazado hoje. Então, foi uma coincidência muito feliz, né? Legal. O Danilo está perguntando o que tu acha da prática brasileira de ter arquitetura e urbanismo como um único curso. Danilo lá de Amapá, teu vizinho lá do norte. Como um curso só? Isso. Eu acho normal. Não é algo que me choca. Eu acho que a gente tem também na Europa, pelo menos na minha formação, também tive os dois. E quem gosta mais de urbanismo, em geral, faz ou um mestrado, ou uma pós-graduação, ou uma especialização nessa temática. E é bem parecido com aqui, tem gente que são urbanistas, mas não são arquiteta, né? Que tem, tipo, um cara que se formou em geografia, depois se interessou pelo urbanismo e tem um mestrado em urbanismo. É bem parecido, então, para mim, não me parece estranho, desculpa. Se era aí, a provocação era essa. O Matheus está perguntando aqui de novo, como foi trabalhar com o Curras? Quais foram os melhores insights? Cansativo, muito cansativo. Tem meses que eu trabalhei 418 horas, eu até lembro. Eu quase não dormi durante um mês. Então, depois de um tempo, ninguém aguenta, né? Então, a rotatividade é muito grande. Você acaba conhecendo um monte de gente, isso é muito legal. Trabalhando no mundo inteiro, né? Os projetos são muito legais. E entendendo, eu diria, o roteiro completo da arquitetura, em relação à produção, pensamento, divulgação, obra, enfim, foi uma experiência muito enriquecedora. E também ajudou a quebrar alguns mitos, né? O Colás não cria nada. Ele só reage. Quer dizer, só não é no sentido pejorativo, mas ele sempre reage a uma produção feita pelos colaboradores do escritório. Mas ele é muito diferente de uma escola do Niemeyer, que faz o rabisco no guardanapo e entrega e vai, constrói meu dome aí. É bem diferente. Você vai ter que apresentar, tentar convencer, o Colás vai ter, sei lá, 10, 15 opções na mesa, e ele vai reagir a todas para que o projeto seja
a próxima opção, entendeu? E isso é sempre muito legal, porque sempre te empurra fora dos teus limites, fora do teu raciocínio lógico, sempre quer fazer melhor, sempre é uma prática muito doentio, a um certo tempo, segundo um certo aspecto, mas é muito bom para a mente. E uma outra coisa que eu acho que um grande aprendizado, que eu acho que é legal vocês ouvirem, é que o Colas quase nunca está no escritório. Bem, na época que eu trabalhei, ele passava, sei lá, dois dias por mês no escritório só. E o escritório trabalhava 31 dias por mês. Não tem fim de semana, mas ele quer ver todos os projetos todo dia. E ele não tem e-mail, quer dizer, ele não quer abrir o e-mail, nem o WhatsApp. Na época não tinha WhatsApp. Ele trabalha ainda hoje com fax. Então, qual é o legal disso? É que isso força você a resumir um projeto, ou o avanço do dia num projeto, a 1 a 4 preto e branco. Então, isso ajuda muito a resumir o raciocínio, a resumir o seu trabalho ao essencial. Né? É um exercício que, no início, tu fala, mas por que não abre a merda do e-mail? É tão mais fácil, porque no fax nem cor passa, é só PB. E, às vezes, as manchas nem passam, então é só linha. Então, com o tempo, você aprende que, na verdade, isso foi um grande aprendizado para mim. Todo se resume a 1 a 4, linear, com linhas, preto e branco. Sensacional isso. Então, gente, tem mais alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não? Então, eu acho que por hoje era isso. Uhum. Eu te agradeço de novo pelo tempo que tu disponibilizou pra gente. Nada. Eu acho que fechou assim essa semana aí com chave de ouro. Todo mundo gostou bastante pelo feedback que a gente teve. E é isso. Não sei se a Andressa ou a Fernanda querem finalizar a Semana Magna de Arquitetura. Na verdade, eu só queria lembrar os alunos de preencherem a lista. No final de semana, na segunda-feira, a gente vai estar fazendo o certificado de participação. E dizer que hoje, de noite, às 22 horas, conhecido também como 10 da noite, a gente vai se reunir nesse link aqui para trocar mais uma ideia sobre como é que foi, como que, o que vocês entenderam, o que vocês gostaram dessa semana, para a gente poder ter um feedback, um retorno, e também trocar umas piadas, conversar e aliviar a semana também. Então, é isso. Eu não sei se a prof. Márcia quer comentar alguma coisa. Eu vi que ela ligou a câmera, acho que talvez ela queira. Não, oi, boa noite para todos e para todos. Na verdade, eu só quero reforçar o que eu já venho falando durante a semana. Em primeiro lugar, boa noite, Lohan, obrigado por ter os nossos alunos, nossos professores também estão acompanhando a palestra, e gostamos muito, achamos que foi muito produtivo e até, de certa forma, inspirador para os nossos alunos te ouvir falar. Então, muito obrigado por ter estado aí nesse encerramento da nossa semana aqui. E reforçar o que eu já tenho dito para os componentes do diretório acadêmico do nosso curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da UBRA Canoas, que vocês estão de parabéns, vocês organizaram uma semana muito legal, muito inspiradora, com muito... Eu acho que todos os dias, assim, essa diversidade da arquitetura do Brasil, das regiões do Brasil, realmente nos trouxe, assim, né, uma energia para esse semestre que a gente está começando. Então, parabéns para os componentes do nosso diretório e obrigada, né, como coordenação do curso, eu agradeço a vocês, agradeço aos palestrantes, tá? Boa noite para todo mundo. Obrigada, prof. Bruno, tu levantou a mão? Sim. Oi, gente, vou me apresentar rapidinho. Eu sou o Xavier, eu estudo na URGS
e sou atualmente da diretoria da Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo. Aí a Fernanda está no grupo do CEAS, que a gente tem da Regional Sul, e divulgou e convidou a galera a participar. Então, eu queria dizer que nos próximos a gente pode colar mais juntos na divulgação, conseguir mais gente para participar. Estamos sempre aí abertos para trabalhar junto. Parabenizar a construção de semana, só consegui participar um pouco hoje, mas foi já muito produtivo, muito boa palestra. Bacana conhecer os projetos ali. E, para não me prolongar, vou deixar esse link aqui no chat, que é do formulário de inscrição para um evento que vai estar rolando amanhã, que é o Conselho de Entidades de Arquitetura da FENEA, e em que vai estar acontecendo o início, a transição da gestão 2020, foi a primeira gestão à distância e a primeira edição que eu participei, para 2021, que eu vou continuar, e vai ter um espaço ali para conhecer o que a gente fez, se alguém quiser indicar novas pessoas a participar da diretoria, e conhecer melhor o que a gente trabalha e pode construir junto no ano que vem, no caso, esse ano agora. Tamo aí. Só acessar o link, tá para seguir os Instagrams também. Valeu pelo espaço. Nada, Bruno. Eu só queria ser... Eu sou o espelho da cara de pau do aluno de arquitetura, tá? Seu Hanson, me perdoa. Mas, assim, se o senhor puder disponibilizar alguns dos seus desenhos, dos seus projetos, para que esses alunos consigam estudar um pouco sobre os seus projetos, eu ficaria extremamente feliz. O Yuri faz esse intermédio maravilhoso para esses desenhos. Muito obrigado. Só se o senhor quiser também, o senhor não é obrigado, tá? Muito obrigado. Fernanda, sem problema. A única coisa que eu vou pedir, não me chama de seu. Só isso. Eu não sou tão velho assim, não. Desculpa, é muito hábito. Todo mundo reclama isso comigo, mas desculpa, é bem hábito. Prometo. Tá bom. Não tem problema, a gente conversa, mas tem muita coisa, eu acho que eu não mostrei nada que não esteja na internet. Só digitar, mas sem problema, posso disponibilizar. Tá bom? Obrigado, gente, pela oportunidade. Bom fim de semana a todos, então. Obrigada, viu? Então, a gente espera vocês. Tem alguém querendo entrar agora? A gente espera vocês, então, às 10. E aí o link vai ficar aqui aberto, eu vou autorizando vocês a entrar, mas assistam às aulas, por favor. E é isso, vou parar a gravação aqui.